Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade ao detalhamento de pilar, criando vistas da seção, e realizando a extração das armaduras no desenho por meio de um componente. Nas aulas anteriores, mostramos como habilitar a visualização de armaduras em uma vista, o que permite sua extração tanto na lista de armaduras quanto no desenho. Ao utilizar um componente para extrair as armaduras, é importante prestar atenção às classes em que as barras longitudinais e estribos estão, pois isso facilitará a extração. No painel lateral de aplicações e componentes, podemos buscar pelo componente Desenhar a extração da armadura e clicar duas vezes sobre ele para abrir sua janela de propriedades. Nessa janela, é possível definir quais classes desejamos incluir ou excluir na extração, ou até mesmo os tipos de barras. Por exemplo, para que as barras da classe 2 não sejam extraídas no desenho, basta definir essa classe nesse campo e alterar essa opção para excluir. Dessa forma, todas as armaduras, exceto as da classe 2, seriam extraídas no desenho. Como não é o nosso caso, podemos retornar à opção padrão, incluindo todas as armaduras, para visualizar como a extração é realizada de forma geral. Em criar extrações por, temos a opção de desenhar as barras por meio de imagem extraída e marcação da barra, e por nota associativa. Vamos manter a primeira opção. Arquivos de configuração de visualização das barras podem ser definidos previamente para serem utilizados durante a extração. Nesse caso, vamos utilizar a configuração barras magenta. Em posição, definimos para qual lado da vista desejamos extrair as barras, que nesse caso será para o lado direito. Em criar extração para, podemos escolher entre cada número de posição da barra ou cada grupo de armadura. Podemos manter a primeira opção, para extrair para cada número de posição da barra. Após essa configuração, selecionar a vista para a qual desejamos extrair as barras e clicar em Desenhar. O tecla fará a leitura de cada barra e as posicionará na vista na posição configurada. Note que foram extraídas as barras longitudinais e o estribo. Podemos selecionar o estribo e deletá-lo, pois ele não fará parte dessa vista. Para que o estribo não fosse extraído, poderíamos tê-lo adicionado em outra classe para excluí-la da extração, conforme mencionado anteriormente. Para ajustar a posição das barras basta selecioná-las e arrastá-las para a posição desejada. Vamos manter um espaço entre o desenho e as barras extraídas, para inserir as cotas no elemento. Na aba de Desenho, podemos usar a ferramenta Linha, para delimitar as extremidades do pilar. Para ativar o modo ortogonal no desenho, podemos usar a tecla O, no teclado, e quando ativo, ele aparece na barra de informações inferior do tecla. Adicionar também a linha na parte inferior do pilar. Assim, poderemos facilmente cotar o cobrimento. Outra ação importante é a inserção de mais vistas no detalhamento. Podemos clicar duas vezes sobre o fundo da tela, para acessar as propriedades do desenho de forma e acessar Criação de vista. É essencial realizar a releitura das configurações, para que as propriedades corretas sejam carregadas antes de realizarmos as edições. Conforme mostrado anteriormente, temos outras 3 opções de vistas na lista que no momento estão desligadas: vistas de seção, vistas laterais e 3D. Adicionar mais 2 linhas, definindo o tipo de vista como vista 3D, e ligar as 3 vistas 3D, alterando essa opção para sim. Em seguida, definir respectivamente as propriedades da vista como tecla Structures, vista pilar 3D03, escala 150, tecla Structures, vista pilar 3D01, 150, e tecla Structures, vista pilar 3D04, escala 60, conforme mostra o vídeo. Feito isso, na parte inferior da janela, alterar a opção para recriar o desenho para sim e clicar em Modificar para visualizar o resultado. Como estamos recriando o desenho, a extração das barras pode ser deletada. Isso é interessante para demonstrar
que a extração das barras deve ser realizada após a conclusão de todas as configurações relacionadas à criação do desenho, pois caso seja necessário recriar o desenho, esses ajustes manuais ou por componente podem ser perdidos. Com as novas 3 vistas criadas, podemos selecioná-las e movê-las para organizar o desenho. Em seguida, vamos verificar e ajustar as escalas, clicando 2 vezes sobre a vista 01, para acessar suas propriedades. Em Atributos, alterar a escala para 1:75 e clicar em Modificar. Outra forma de ajustar propriedades da vista é pelo painel de propriedades. Basta selecionar a vista e acessar o painel lateral de propriedades, onde podemos alterar a escala. Ajustar a escala da vista 03 para 1:75. Em relação ao posicionamento das vistas, podemos alinhá-las manualmente, ou utilizar os comandos alinhar verticalmente ou horizontalmente, disponíveis ao clicar sobre a vista com o botão direito do mouse. Vamos alinhar a vista 01 horizontalmente com a vista 03. Para isso, basta selecionar um ponto de referência da vista que desejamos alinhar, com um ponto de referência de outra vista com a qual queremos alinhá-la. Mover também a vista 3D04 mais para o lado, pois iremos extrair novamente as armaduras. O próximo passo é criar vistas de seção. Uma das formas de fazer isso é acessando a janela de propriedades da vista, em Criação de Vistas, como já mostrado anteriormente. Podemos habilitar a vista de seção já existente na lista de vistas e alterar a propriedade da vista para a opção Tecla Vista Seção, escala 20. Ao recriarmos o desenho, a vista de seção será incluída, e todas as vistas serão recriadas, o que resultará na alteração das escalas das vistas 3D anteriormente ajustadas. Isso ocorre porque o ajuste das escalas não foi salvo nas propriedades das vistas, fazendo com que elas sejam recriadas com as propriedades padrão. Na vista de seção, foram inseridas algumas marcas, cuja configuração mostramos como ajustar nas propriedades da vista em aulas anteriores. Note que as marcas vieram unidas, como neste caso, que corresponde a 2 barras. Se desejar trabalhar com marcas de forma individual, mesmo que sejam iguais, basta selecionar a marca e, com o botão direito, usar a opção Dividir marcas. Da mesma forma, dividir a marca N16 e ajustar a posição das demais marcas. Para evitar a perda dessas configurações, podemos salvá-las em segunda e primeira instância, sempre conferindo se a configuração está correta e realizando a releitura, caso necessário. Como mostrado anteriormente, ajustar a escala e a posição das vistas. Outra característica interessante em relação ao posicionamento das vistas é que, na janela de propriedades da vista, podemos fixar ou deixar livre a sua posição. Quando fixa, a vista permanecerá na mesma posição, exceto quando recriamos o desenho. Após reorganizar as escalas e vistas no desenho, vamos criar vistas de seção dos consoles. Na aba de Vistas, vamos usar a opção Vista da seção. Ao definir o corte, devemos prestar atenção ao sentido das setas. Selecionando os pontos da esquerda para a direita, a vista da seção será voltada para cima. É importante garantir que o corte seja perpendicular à seção, pois caso seja definido de forma inclinada, a seção também será inclinada. Em seguida, abra a caixa de seleção por meio de 2 pontos, para definir o que fará parte da seção. E por fim, posicione a seção no desenho. Da mesma forma, vamos criar a outra seção para os consoles na parte inferior. Caso a seleção dos pontos para definir o corte seja feita da direita para a esquerda, não é necessário selecionar os pontos novamente para inverter o sentido da vista, basta mover o mouse para cima ao realizar a janela de seleção. É importante prestar atenção ao sentido de criação da vista, no momento da criação. Inicialmente, as vistas de seção foram criadas com a configuração ativa, mas podemos ajustá-las, ou aplicar a mesma configuração da vista de seção do pilar gerada anteriormente,
A tecla Vista Seção, escala 20. Vamos acessar as propriedades da vista na qual extraímos os consoles e buscar pela configuração informada. Outra opção importante a ser mencionada é a opção de vista refletida, que inverte o sentido da vista, algo que pode ser necessário em alguns projetos. No entanto, recomendamos mantê-la como não. Clicar em Modificar para visualizar o resultado. Agora, basta ajustar a posição das marcas e dividi-las, conforme a sua preferência de projeto. Selecionando a marca, no painel lateral de propriedades, conseguimos ajustar as linhas de referência. Podemos, por exemplo, usar uma linha de chamada, linhas de referência a um ponto, entre outras opções. Lembrando que estamos vendo a vista de baixo para cima, como representado pelo corte, que pode ser ajustado conforme a necessidade. Podemos, por exemplo, mudar sua posição arrastando-o, e a vista será automaticamente atualizada. Com o intuito de aprendizagem, podemos apagar ambos os cortes inseridos de baixo para cima na região do console, para inseri-los novamente de cima para baixo, e ajustá-los da mesma forma que já foi apresentada. Com a ferramenta Vista da seção ativa, na vista 1, agora vamos posicionar o corte acima do console voltado para baixo, sempre conferindo a direção das setas. Em seguida, vamos ajustar a aparência do corte B para que fique igual à do corte A. Para isso, podemos simplesmente selecionar o corte A, copiar suas propriedades para outro objeto, selecionar o corte B, e clicar em Modificar. Para mover o símbolo do corte, basta selecioná-lo e arrastá-lo, melhorando o espaçamento em relação à peça. Já o nome da seção pode ser alterado na janela de propriedades da marca, para B. Seguindo os mesmos passos, inserir um corte na região dos consoles inferiores, atentando-se sempre para a direção da seta, e a janela de seleção do que desejamos incluir na vista. Alterar a configuração de ambas as vistas de seção para a tecla Vista Seção, escala 20. E em seguida, ajustar as marcas conforme sua preferência. Assim como podemos dividir as marcas, também podemos uni-las, selecionando-as, e com o botão direito do mouse, clicando em Unir. Para unir as marcas, é interessante que elas tenham a mesma posição. Para adicionar marcas no console, basta clicar com o botão direito do mouse sobre ele, e adicionar marca, usando as propriedades da vista. Quando nenhuma marca foi definida ainda, é apresentado o texto Conteúdo não definido. Para definir a marca, no painel de propriedades, onde o conteúdo da marca é apresentado, clicando em Mais, conseguimos definir quais atributos desejamos inserir. Por exemplo, a posição da peça, posição do conjunto, entre outros. Basta clicar sobre os atributos para que eles sejam inseridos na sequência nessa janela. Para excluir um atributo, podemos aplicar um zoom nessa janela, e clicar no X verde para excluí-lo. Clicar em Modificar para que as alterações sejam realizadas. Podemos inserir apenas um atributo ou texto, ou concatenar várias informações na mesma marca. As modificações podem ser realizadas facilmente, até que você determine quais são os atributos necessários. Nesse caso, vamos manter como posição da peça e clicar em Modificar. Da mesma forma, adicionar a marca no outro console. Ao invés de definir novamente as propriedades da marca, podemos copiá-las da marca anterior no painel de propriedades. Em seguida, selecionar a marca que se deseja alterar, e clicar em Modificar. No próximo vídeo, finalizaremos a edição do desenho de detalhamento de pilar,
com a inserção de armaduras e cotas. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.